Meus irmãos e amigos, esta é a lição número 15 deste estudo da carta do apóstolo Tiago e estamos no capítulo 3, vamos entrar na segunda secção do capítulo 3, que começa no versículo 13 e vai até ao final do capítulo, versículo 18, e que é uma unidade temática que fala sobre a questão da sabedoria. O apóstolo Tiago aborda aqui essa questão da sabedoria. O que é ser sábio? Naturalmente que há várias explicações para o que é sabedoria, que é uma coisa diferente do conhecimento. Conhecimento é adquirir conhecimentos, sabedoria é o que é que nós fazemos com esses conhecimentos, como é que nós aplicamos na nossa vida os conhecimentos que temos. Mas mesmo assim há diferentes visões do que é que representa a sabedoria. Sabedoria segundo os homens, sabedoria segundo Deus, sabedoria espiritual, sabedoria do ponto de vista cultural, profissional, enfim. O apóstolo começa aqui no versículo 13 a dizer: quem dentre vós é sábio e entendido? Portanto, ele confronta estes cristãos que tinham vindo do judaísmo com a questão da sabedoria, do entendimento. Eles presumiam que tinham mais sabedoria, mais entendimento, por pertencerem ao povo da promessa, da aliança do antigo Israel com Deus, e, portanto, à partida, perante os gentios, perante os que vinham, os seus irmãos que vinham do paganismo e que se tinham convertido à fé cristã, eles achavam que tinham um ascendente. E por isso o apóstolo Tiago aqui confronta-os com isso. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Portanto, ele começa por explicar que sabedoria implica uma mansidão. O homem sábio não é não é irascível. O homem sábio não é a pessoa irada, não é? Isso não tem nada a ver com sabedoria. Até costumamos dizer muitas vezes que a pessoa pode ter muita razão e pode perder a razão imediatamente na maneira como se exprime, como se dirige ao outro. Portanto, não tem a ver com sabedoria. A sabedoria está na mansidão das atitudes. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isto é, não interessa muito se vocês têm muito conhecimento de Deus, se vocês conhecem as Escrituras do Antigo Testamento, não interessa se vocês vieram do povo da promessa, não interessa muito. Se vocês vivem com sentimentos negativos, como inveja e a tendência para ser facciosos, então vocês não têm nada que se gloriar, pelo contrário, têm que se envergonhar. Portanto, não se enganem a vocês mesmos. Essa não é sabedoria que vem do alto, não é? Mas é terrena, animal e diabólica. Então há aqui já um retrato do que podemos chamar sabedoria, que é uma sabedoria segundo o homem. É uma sabedoria terrena, é uma sabedoria humana. E que também é uma sabedoria de certa forma diabólica, no sentido em que os seres humanos se deixam manipular pelos seus instintos, pela sua concupiscência, pela sua tendência para o mal, pela maldade que há no coração do homem. Então, essa sabedoria não é a sabedoria que interessa ao cristão, não é a sabedoria que interessa ao povo de Deus. Mas a sabedoria que do alto vem, então, há aqui uma outra sabedoria que Tiago propõe, que é a sabedoria que vem lá de cima, que não é terrena, é celestial. É uma sabedoria que vem de cima, é uma sabedoria espiritual. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, nós podemos dizer que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da sabedoria celestial, da sabedoria espiritual, a sabedoria que vem de Deus, o homem sábio
é exatamente o contrário do homem irado, iracundo, irascível, do homem que presume que sabe mais do que os outros, de que se pensa superior aos outros. Isso é sabedoria humana, terrena e animal e diabólica. Portanto, a sabedoria que vem de cima, a sabedoria de Deus, dá bons frutos. Portanto, esta é a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. E aquilo que nós somos chamados a ser como cristãos não é apenas sábios segundo os homens, é sobretudo sábios segundo Deus. E por isso, em certos momentos da nossa vida, os homens podem achar que seria sábio nós tomarmos uma determinada atitude, mas o Espírito de Deus contender com o nosso espírito e mostrar-nos que a verdadeira sabedoria não tomaria essa atitude. Ou seja, que nós deveríamos procurar ouvir o Espírito Santo e seguir, digamos, a sabedoria que vem de cima e não a que vem de baixo. A sabedoria de Deus e não a sabedoria dos homens. No mundo antigo, é importante lembrar isto, no mundo antigo as questões ligadas à sabedoria eram centrais. Não é por acaso que nos textos antigos nós encontramos muitas vezes pérolas de sabedoria, livros sapienciais, chamados livros sapienciais, que são os livros de sabedoria. Até na própria Bíblia nós os encontramos, no Antigo Testamento, escritos essencialmente por Salomão, alguns livros chamados livros de sabedoria de Salomão ou literatura sapiencial. Porquê? Porque na noite dos tempos, os povos antigos privilegiavam a sabedoria que decorre de alguma experiência de vida e que era passada numa cultura de oralidade, predominantemente não escrita, era passada para as novas gerações pelos mais velhos. E por isso os homens mais velhos da tribo eram considerados repositórios de sabedoria, eram considerados bibliotecas ambulantes. Era por isso que à noite se reuniam à volta da fogueira e contavam as suas histórias e ensinavam um pouco da sua experiência de vida para que os mais novos pudessem aprender com essa experiência e, portanto, adquirir sabedoria de alguma forma, ou os princípios de sabedoria que decorriam de homens sábios e do contacto e da comunhão com eles. Portanto, o apóstolo Tiago está aqui a buscar a questão da sabedoria, que era tão importante no mundo antigo, para confrontar aquelas pessoas que se achavam superiores a outros, que tinham outro background, que tinham outro passado, outra história de vida, que vinham dos cultos pagãos, que não conheciam o Deus revelado ao antigo Israel e depois revelado à Igreja através de Jesus Cristo. E, portanto, que só tinham tido contacto com Deus através do Evangelho, das boas novas de salvação, do Evangelho que proclama Jesus Cristo, e, portanto, eles achavam que tinham um ascendente sobre os outros e, portanto, achavam que eram mais sábios. E o apóstolo Tiago está aqui a pôr as coisas nos seus sítios, no seu sítio certo, mostrando que sabedoria não é isso. Sabedoria não é presunção. Sabedoria não é ter a cabeça cheia de conhecimentos. Sabedoria é alguma coisa muito diferente. E mesmo aí, a sabedoria dos homens distingue-se da sabedoria de Deus. São coisas diferentes uma da outra, porque a sabedoria de Deus é sempre mais elevada. E a sabedoria de Deus dá origem a homens que são pacíficos, moderados, tratáveis, misericordiosos, com bons frutos e sem parcialidade e sem hipocrisia. Não é? Ao passo que a sabedoria terrena, animal e diabólica está ligada à inveja, ao ciúme, ao espírito faccioso e à presunção, de certa forma. Portanto, há aqui um contraste entre estas duas sabedorias, vamos dizer assim, porque no fundo a sabedoria existe para nos encaminhar no caminho da justiça, nas veredas da justiça. E ele termina no versículo 18 dizendo: o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Quem procura a paz está sempre do lado da sabedoria. Quem procura a guerra nunca está do lado da sabedoria. E não venham dizer que as guerras são justas ou são injustas,
e que as guerras justas são sábias, são produto de sabedoria dos homens, porque a guerra, por exemplo, é apenas um exemplo, a guerra nunca é justa, ou seja, a guerra nunca é sábia. E, portanto, aquilo que leva ao facciousismo, que leva à destruição, que leva à ira, à inveja, ao ciúme, aos sentimentos negativos, ao desejo de querer aniquilar o adversário, é qualquer coisa que não vem de Deus, que não vem dessa sabedoria superior que Tiago aqui fala. É da sabedoria humana, terrena, animal e diabólica. E, portanto, a sabedoria é um instrumento para nós praticarmos a justiça, para nós andarmos em justiça, justiça segundo Deus, mais uma vez, justiça aos olhos de Deus, e que essa justiça semeia-se através da paz. E a paz constrói-se com sabedoria. Deus vos abençoe. Uma boa semana.